Olá pessoal, aqui é Silvio Costa e hoje eu vou responder uma pergunta que acho que pode ser de várias pessoas. Como é que a hipnose pode ajudar no tratamento com vícios? E para que a gente fale sobre isso, a primeira coisa que a gente tem que falar um pouco é sobre sistema de recompensa do cérebro, né? Ou seja, por que que nós nos tornamos viciados? Veja bem, primeira coisa que nós temos que ter em mente é que uma tendência natural nossa procurar aquilo que nos dá prazer, procurar aquilo que nos faz bem, que nos faz sentir feliz, que nos faz sentir prazerosos, né? Todos nós temos a tendência, tanto é que eu já falei que o relacionamento ele funciona a partir do momento que você entrega a outra pessoa boas emoções, bons prazeres. Então, nós já temos a tendência a procurar pelo prazer, uma tendência humana natural. E a grande maioria dos vícios, na sua maior incidência, podemos acreditar assim, vem da aceitação social. E o que é essa aceitação social? É simples, o coleguinha está ali, faz parte de um grupo, né? Ou seja, você faz parte de um grupo onde todos os seus coleguinhas estão ali usando determinada substância. Para ser aceito por aquele grupo, você vai, experimenta e vira usuário daquela substância. Quando eu falo substância, a substância psicoativa pode ser não só a maconha e cocaína, que as pessoas pensam que somente esse tipo de droga é ilícita, que é droga, não, mas também o álcool, também o tabagismo, são substâncias legais, por exemplo, e que são substâncias extremamente nocivas. Aliás, a que mais destrói a família é o álcool, não é a maconha, como muita gente pensa, que destrói os relacionamentos familiares, é o álcool. Então, você acaba entrando, né? O viciado acaba entrando nesse mundo por aceitação social, porque legal, e aí ele foi lá, usou a substância dele, deu a charadinha dele, fumou a pedrinha de crack dele, nossa, e aquilo é prazeroso, que aliás, uma coisa que eu já falei também em outros vídeos, se você vai falar com o seu filho sobre droga, não chega para ele dizendo que o troço é horroroso, porque ele vai dar o tapinha dele, vai ter aquela onda, vai achar gostoso, e o que vai fazer é ele acreditar que você não sabe de nada. Né? Já existe a tendência natural dos jovens em achar que os coroas não sabem de nada. Então, se você for falar de droga com seu filho, sempre fale, olha, você vai experimentar e vai sentir um imenso prazer. Agora, quais são as consequências que virão depois? Aí sim é que você vai começar a alertar ele. Mas não é o nosso assunto hoje. O nosso assunto hoje é como a hipnose pode ajudar os viciados. Então, o grande problema é como nós temos a compulsividade, nós temos o prazer, a compulsividade, muitas vezes por certos comportamentos, vem trazer um prazer para compensar uma situação desconfortável. Então, eu não falei aqui, mas existe também compulsividade por compras, compulsividade por pornografia e masturbação, e isso eu já peguei aqui muito cliente com problema no relacionamento, no casamento, em função de pornografia e de masturbação. Isso aí é violentíssimo, até porque a dopamina que libera a pornografia é altíssima, muito, muito, muito superior ao sexo, sem falar que a masturbação é bem mais fácil, bem mais simples do que ter uma atividade sexual com o seu parceiro ou com sua parceira, porque primeiro não depende de ninguém, depende só de você. O esforço físico é bem menor e o nível de prazer é altíssimo, é muito acima da relação normal. E aí o cara começa a perder o interesse na relação com a própria esposa ou com o próprio marido, né? As pessoas que têm compulsividade. Mas o caso que é a compulsividade que leva a esse comportamento, ou seja, ao vício, primeira coisa que nós temos que observar também é que o simples uso de uma substância não indica vício. Tem gente que faz o chamado uso social. O que é o uso social? É aquele cara que chega no fim de semana e toma uma cervejinha com os amigos, com a família,
mas isso não cria nenhuma disfuncionalidade. Ele continua uma vida normal, ele trabalha, ele produz suas atividades, ele faz tudo normal. Então esse cara não tem disfuncionalidade, esse cara não tem vícios. E existe gente que faz uso de outras substâncias, como a maconha, como a cocaína, como o crack, e faz chamado uso social. O cara simplesmente vai lá e fuma sua pedrinha no final de semana, às vezes a família nem sabe, e ele não tem qualquer comportamento disfuncional com relação à família, ou com relação a trabalho, ou com relação a nada, sua vida segue normalmente. Então, isso é a primeira coisa que nós devemos observar. O simples uso de uma substância psicoativa, de uma substância entorpecente, não quer dizer que a pessoa seja viciada. Agora, quando esse uso começa a causar disfuncionalidade, sim, aí você está diante de uma pessoa que tem já o vício, né? Ela começa a sofrer com fissura, que é a ausência da substância, ela começa a sofrer uma necessidade, às vezes também dependendo da droga, começa a ter tolerância, e ele vai começar a procurar cada vez dosagens maiores, que pode levar a overdose, que pode levar à morte. Então, esse sistema é um troço que não é tão simples assim. E ver que a busca, a compulsividade dessa substância, ou seja, o vício, ele vai trazer o prazer que vai anular alguma coisa que está em falta. Então a pessoa tem algum problema, tem uma ansiedade, algo assim do gênero, muito forte, uma ansiedade generalizada, e ele fica dentro daquele processo de sofrimento, de angústia, de dor, né? E ele começa então a compensar essa angústia, esse sofrimento, esse medo, essa dor com o prazer. E ele então vai buscar o seu vício, ele vai buscar a sua compulsividade por compras, ele vai buscar a sua compulsividade por comida, né? Gerando aí, hoje nós estamos com uma população com muita gente obesa. E o que acontece? Tanto é que você vê a importância de se fazer um trabalho em cima disso, é que tem, por exemplo, uma coisa que eu acho que todo mundo conhece, pessoas que fizeram a tal cirurgia bariátrica e depois engordaram tudo de novo. Por que isso acontece? Porque a cirurgia bariátrica atuou no efeito e não na causa. Você está imensamente gordo porque tem uma compulsividade por comida. Você come, principalmente você pode ver que os gordinhos gostam do quê? Açúcar e gordura, né? Substâncias psicoativas que te dão um prazer imenso. É só botar um pedacinho de chocolate na boca que o prazer bate no cérebro na hora. Então as pessoas procuram esse prazer para compensar o seu sofrimento, sua angústia, a sua ansiedade. E o que você faz com a hipnose? O que a gente faz com a hipnose? A gente vai começar a trabalhar principalmente na causa. O que te leva a esse motivo, a essa angústia, a essa ansiedade e que acaba te levando à compulsividade? O que te deixa mal, que faz com que você busque ou na comida, ou no álcool, ou na droga, ou no cigarro, o teu amparo? Então, trabalhar a pessoa como um todo, um trabalho sistêmico com a hipnose, ajuda bastante a gente ter acesso a essas informações, a essas dores, a essas ansiedades, o que gerou isso aí, o que é a causa desse problema, bem como, além de trabalharmos na causa e não simplesmente na consequência, que é o caso de uma cirurgia bariátrica, vai permitir a gente colocar, então, limite, né? Ou seja, a pessoa não vai precisar buscar a comida para satisfazer uma dor, para ter o prazer, para compensar aquela angústia, para trazer o emocional dela de volta. Nós também vamos fazer uso de outras ferramentas que façam com que você tome consciência que está usando a droga e que isso está te fazendo mal. O cara que é tabagista, você que é fumante ou ex-fumante, com certeza você já passou por aquela situação de estar com cigarro na boca. E aí, quando você vai botar no cinzeiro, você verifica que já tinha outro cigarro lá aceso. Ou seja, você acende um cigarro sem nem ter terminado de fumar o outro, tá? Porque isso é um processo
automático, é um processo que você já busca os prazeres do cigarro, da nicotina ali, no automático. O teu cérebro já está acostumado com aquilo, com aquela substância, e você, sem perceber, vai acendendo um cigarro atrás do outro. Então, o que nós vamos fazer? Vamos trazer isso para nível de consciência. Vamos começar a ver quando estamos fazendo uso da substância e por que estamos fazendo uso da substância. E aí, trazer para você o controle da situação. Você efetivamente parar de usar a substância. Porque uma coisa é certa, eu não faço ninguém parar de fumar, ou de cheirar, ou de beber, ou de usar pornografia. A própria pessoa é que vai fazer. Eu vou ser apenas um facilitador, eu vou ser um orientador. Como eu costumo dizer, na hipnose eu sou como GPS. É você quem faz a viagem, eu só vou te dando o caminho. Então é imprescindível que aquele que quer parar de fazer uso de alguma substância, que ele tenha efetivo desejo disso. Já encontrei clientes aqui que paravam de usar e daqui a um mês estavam usando de novo. Eu falei, cara, já estava um mês sem usar. Você já limpou a maior parte do seu organismo. Você já não tem mais fissura. Então, no fundo, a pessoa não queria parar de fumar. Ela queria, talvez, dizer assim, eu queria parar muito eu estou falando em fumar, mas serve para qualquer coisa. Eu queria parar muito de fumar, mas eu já tentei e não deu certo. Então, às vezes, a pessoa vem procurar a gente simplesmente para ter depois aquele argumento. Eu tentei de tudo, até hipnose, mas não funcionou. Mas não funcionou por quê? Porque efetivamente você não queria parar de fumar. Porque quando a pessoa quer parar de fumar, efetivamente, muitas vezes não precisa nem de terapia. A pessoa para sozinha. A pessoa pega o cigarro e fala, eu não quero mais essa porcaria. Amassa, joga fora e nunca mais bota um cigarro na boca. E você já deve ter ouvido histórias assim. Então, o que vai te transformar é você mesmo. É efetivamente o seu desejo pela transformação que vai te transformar. A gente vai apenas te ajudar, buscando as dores que podem fazer com que aquela substância psicoativa te traga um prazer para compensar. E que nós vamos também, através de ferramentas, identificar o que me faz fumar. Quando eu tomo um cafezinho, eu acendo um cigarro. Depois de namorar com a minha esposa, eu fumo um cigarro. Legal. Então você vai identificar os momentos e a partir daí vamos potencializar a sua vontade, o seu autocontrole para que você possa parar de usar essa substância. Então, você faz uso de alguma substância, você quer parar, mas efetivamente parar. Porque eu até vejo, já falei com pessoas, olha, cara, se você está usando, não está te trazendo mal, não está te trazendo disfuncionalidade, não sou eu que vou dizer que você está errado. O grande problema é que tudo tem um preço. Não existe almoço grátis. Então essa substância, uma hora, vai cobrar um preço de você. Beleza? Agora, se você efetivamente quer parar com compulsividade em alimentação, em compras, em cigarro, em pornografia, em maconha, em cocaína, em êxtase, seja lá o que for, faz contato com a gente, pornografia, faz contato com a gente. Entra em contato aqui pelo WhatsApp. Vamos conversar mais sobre esse assunto. Tá legal? Um abraço, gente, e até a próxima.